Olá, tudo bem? A paz seja contigo. Meu nome é Jorge. Nós estamos fazendo estudo da carta de Tiago e hoje nós vamos estar estudando um tema bastante interessante, que é a fé demonstrada pelas obras, baseado em Tiago, capítulo 2, versos 18 até o 26, tá bom? Glória a Deus. No estudo de ontem nós falamos um pouquinho sobre a fé sem obras que ela é morta e hoje é uma sequência dessa argumentação em cima disso, mas agora demonstrando o porquê da fé com obras dela ser viva, né? A fé ser demonstrada pelas obras. Então vamos ler o texto bíblico agora, que vai estar em Tiago, capítulo 2, verso 18 ao 26. Vai dizer o seguinte: Mas alguém dirá: Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa sua fé sem obras, e eu, com obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque, assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Glória a Deus por isso, né? Então nós temos aqui uma argumentação falando que a fé ela tem que ser seguida por obras para que ela seja totalmente operante, né? Eu dizer que creio sim em Deus e não fazer nada e não ter nenhum tipo de mudança de vida e não ter atitudes condizentes com aquilo que eu digo crer, então a minha fé ela acaba sendo morta e inoperante. Vamos ver algumas argumentações que ele usa aqui, né? Primeiramente, ele fala que devemos mostrar a nossa fé com obras, no verso 18 e 19. Então a gente percebe o seguinte, que a partir do momento que eu aceito a Jesus, a partir do momento que digo que creio em Deus, que eu digo que tenho fé nele, as minhas ações, elas devem condizer com aquilo que eu falo. Então eu devo ter uma vida transformada, eu devo ter um coração transformado, uma mentalidade transformada, e isso vai fazer com que as minhas palavras, as minhas ações, as minhas atitudes, elas também sejam mudadas diante do Senhor. E aqui ele usa um argumento interessante. Ele fala: crê que o Deus é um só? Até os demônios creem e tremem a respeito disso, né? Ou seja, às vezes nós ouvimos algumas pessoas falarem: Ah, eu creio em Deus, eu tenho Deus no meu coração, eu acredito em Deus, e outras frases nesse tipo de sentido. Mas, através das atitudes, das ações, a gente percebe que isso acaba não sendo uma verdade. As pessoas elas continuam sendo desonestas, continuam sendo mentirosas, continuam sendo promíscuas, continuam se aproveitando umas das outras. Então a gente percebe que não existe uma mudança, uma transformação que demonstra que aquela fé que ela diz ter em Deus, aquela fé onde ela fala que tem Deus no seu coração, ela acaba se tornando genuína, acaba fazendo com que ela não seja genuína, não seja verdadeira. E isso a gente vê tanto dentro do meio religioso como também fora, né? Então, as pessoas que realmente creem em Deus e que realmente têm aliança com Ele são aquelas que são dia após dia transformadas. Claro que existe um processo de mudança e de transformação. Não se espera que uma pessoa ela firme uma aliança com Jesus e no dia seguinte ela seja um novo apóstolo Paulo, que ela ande como Cristo andou nessa terra, né? É um processo de crescimento. Assim como um bebê, ele nasce, ele vai aprendendo gradativamente a falar, a andar, e a fazer as atividades básicas, e depois se torna uma criança, um jovem, um adolescente, e vai aprendendo as características, né, os atributos relativos à sua faixa etária, assim também na vida cristã. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós começamos a caminhar com Deus,
nós somos gradativamente transformados. Então não se espera que uma pessoa que está começando na sua caminhada, ela tenha assim uma mudança completa e definitiva. Ela vai mudar sim o seu coração, vai mudar sim os seus objetivos, os seus propósitos de vida, mas ao longo da sua caminhada ela vai sendo transformada com relação ao abandono de pecados, com relação ao abandono da carnalidade, a mudança de mente e de coração. E isso tudo vai com o tempo, né? Agora, o que não pode é uma pessoa que tem 1 ano caminhando com Jesus, 5 anos, 10, 20 anos, dizendo que está na presença de Deus e continuar fazendo as mesmas coisas que fazia antes de conhecê-lo, né? Então, aí nós temos alguma coisa errada. Aí nós temos o que o Tiago está falando, a fé morta, né? A fé que não tem nenhum efeito para as nossas vidas. Então, esse é um ponto aí importante e fundamental para que nós estejamos meditando, né? Nós precisamos crer, e uma vez que a gente crê, essa crença, né, essa fé que nós temos, ela tem que proporcionar em nós mudança de atitude, mudança de pensamento, mudança de mentalidade, para que isso reflita no nosso dia a dia, nas ações, nas nossas ações e nos diversos ambientes nos quais nós fazemos parte. Então, esse é um ponto aí para nós estarmos meditando. Outro ponto que ele fala, ele começa a usar 2 exemplos de fé, né? 2 argumentos a respeito de como a fé, através das obras, através das ações, ela justifica, né? Ela realmente se torna verdadeira, ela também se torna genuína. E o primeiro exemplo que ele usa ali no verso do 20 até o 24 é o exemplo de Abraão. Abraão, ele creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça, né? Então, ou seja, ele conheceu a Deus, ele ouviu as suas promessas e creu nas suas promessas, e isso realmente fez com que ele, né, fosse participante de todas as bênçãos de Deus para a vida dele e também para a sua descendência futura, tanto com relação ao povo de Israel, como também a descendência espiritual, que somos nós, aqueles que cremos em Jesus Cristo, aqueles que andamos com ele, né? Nós que andamos com ele. Só que ele usa o argumento que essa fé que ele declarou ter, ela só foi consolidada quando ele ofereceu o seu próprio filho em sacrifício. Dentro dessa história, a gente vê o seguinte, lá no livro de Gênesis, né? Que Abraão, ele já teve o filho Isaac, que era o filho da promessa, esse menino já estava crescendo, já estava se tornando um garoto grande, né? E de repente Deus falou que ele deveria sacrificá-lo, né? Sacrificar o seu filho, o seu único filho, e oferecê-lo a Deus ali para que provasse que ele realmente o amava. E ali Abraão, sem hesitar, ele foi. Ele foi oferecer o sacrifício, levou a lenha, levou Isaac, né? E foram só os dois, mais alguns servos. Quando eles foram chegando perto do monte que foi indicado, ele pediu para que os servos permanecessem, só subiu ele e o Isaac. E quando chegaram em cima, o anjo do Senhor bradou do alto, falou que agora via que Abraão realmente o temia, que ele poderia, né, que ele estava liberado daquela ordenança, daquela obrigação, e ali um cordeiro, né, que estava preso pelos chifres ali numa árvore, foi oferecido em sacrifício no lugar do Isaac. E a gente percebe o seguinte, que esse cordeiro é um símbolo de Jesus, né? Jesus ele foi oferecido em sacrifício para que eu e você tivéssemos os nossos pecados perdoados e fôssemos justificados pela graça diante de Deus e pudéssemos ter a chance de salvação e de vida eterna diante dele. Ou seja, né, da mesma forma que o cordeiro ele foi oferecido no lugar de Isaac, assim também Jesus foi oferecido no nosso lugar para que nós pudéssemos ser livres da condenação do inferno e estivéssemos ali na presença de Deus, dando sequência na nossa vida e caminhando rumo à vida eterna. Então a gente vê um simbolismo grande entre aquilo que aconteceu no passado e aquilo que acontece espiritualmente hoje. E um outro ponto também que eu gostaria de estar comentando é a respeito da motivação de Abraão ao ir sacrificar o seu filho. Porque às vezes choca, né? Fala, puxa, Deus mandou e ele foi sem hesitar. E será que ele não amava o filho? Será que tem esses absurdos aí na caminhada com Deus, na vida cristã, né? Então a gente percebe lá em Hebreus, a Bíblia sempre deve ser lida como um todo, né? E ela se explica a si mesma. Então lá em Hebreus, no capítulo 11, quando começa a falar dos heróis da fé, ele fala dessa situação de Abraão e fala da motivação do seu coração, né? Ela fala lá que quando Abraão foi oferecer o seu filho, ele queria tanto na promessa de Deus
que aquele menino ia ser o filho da promessa, que através da descendência dele todas as famílias da terra seriam abençoadas, que mesmo ele sacrificando o filho, ainda assim Deus era poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos e trazê-lo de volta à vida. Por isso que Abraão ele não hesitou com relação a oferecer aquilo que Deus estava pedindo, porque ele tinha certeza que Deus estava falando e ele também tinha certeza que Deus tinha feito promessas para ele e iria cumprir. E se ele falou que aquele menino ia ser o filho da promessa, assim ele ia fazer de acordo com a sua vontade. Então Abraão não hesitou porque ele cria que caso o livramento não acontecesse, o menino ressuscitaria dentre os mortos e cumpriria a palavra que Deus tinha dado. Então é isso, sabe? Quando nós temos a palavra de Deus nas nossas vidas, nós também temos a confiança que ela há de se cumprir, que ela há de se realizar, e temos a certeza que mesmo passando por adversidades, mesmo passando por lutas, ainda assim essas lutas elas vão passar, as provas elas vão passar, e nós vamos ser vencedores por conta das promessas que o Senhor fez para as nossas vidas. Essa deve ser a nossa fé e essa deve ser a nossa motivação na nossa jornada de vida. Outro ponto que ele fala também, que ele usa como exemplo, né? A gente falou que ele citou dois exemplos. O outro ponto que ele usa como exemplo é a prostituta Raabe. Raabe, ela é uma mulher de fora do povo de Israel, que morava ali em Jericó, e Josué ele tinha recebido a promessa, né? Que ele ia conquistar toda aquela terra, cumprindo a promessa que foi feita a Abraão. E Josué enviou ali alguns espias para estar vendo as fraquezas da terra, vendo como é que era a terra, para que eles pudessem invadi-la. E o povo de Jericó ficou sabendo que tinham espias na cidade e foram prender esses espias, né? Então eles estavam correndo risco de morte, mas Raabe, que era uma prostituta na cidade, né, e ela tinha ouvido falar, né, que o povo de Israel iria invadir e destruir tudo, ela abrigou os espias dentro da sua casa e protegeu eles contra os soldados que estavam vindo atrás deles, despistando o caminho deles e falando para eles seguirem por outro caminho atrás deles, sendo que eles estavam na casa dela escondidos. E por conta dessa atitude, ela acabou encontrando uma brecha para a salvação da sua casa e da sua família diante de toda a sentença de juízo que estava sobre aquela cidade. Esse é um ponto importante, né? Ele está falando aqui que essa atitude foi o que salvou ela dentro do livro de Tiago. Mas dentro do contexto, né, teve algo a mais ali. A gente percebe que os espias, eles direcionaram Raabe a ter uma atitude. Falaram, Raabe, você pega agora um laço vermelho, né, e amarra na janela da sua casa. Quando o nosso exército estiver passando, destruindo todas as coisas, quando a gente ver o laço vermelho, a gente vai saber que essa casa nós não devemos matar ninguém, porque você nos ajudou. E ali, né, foi a proteção para a casa dela e para todos aqueles que moravam com ela. Eles falaram, olha, pega todo mundo que é dos seus parentes, coloque dentro da casa. Quem estiver dentro da casa vai ter a sua vida preservada, porque ela está protegida e ela está sinalizada ali com um laço vermelho. Agora, quem estiver fora e vier a morrer, aí já não é nossa responsabilidade. E assim foram combinados, os espias retornaram ali para Josué, né, para a terra deles, e Raabe, assim que eles saíram, ela já tomou atitude, pegou um pano vermelho, já amarrou na janela da casa, e quando o exército de Israel ele invadiu a cidade de Jericó, realmente a casa dela foi preservada, assim como a vida dela e toda a sua família, né? Então, a gente percebe que ela teve a salvação da sua vida por conta da atitude que ela teve. Então, ela teve fé que Deus ia realmente entregar toda aquela nação, toda aquela cidade para os filhos de Deus, mas, porém, as suas atitudes fizeram com que ela encontrasse a salvação daquele momento e tivesse ali a preservação da sua casa. Isso também nos remete, uma vez que nós ouvimos que haverá um dia de juízo, que haverá um dia onde todos vão ser julgados e quem não estiver, né, justificado por Cristo vai encontrar condenação, vai encontrar ali a condenação do inferno, mas Jesus ele nos justifica. Quem estiver marcado, né, com o sangue de Cristo, quem estiver ali aliançado com ele, vai ser livre. Vai ser livre do julgamento, vai ser livre da condenação e vai viver eternamente com Deus, justificados por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, assim como Raabe teve fé, assim nós também devemos ter fé nesse livramento que Deus dá
E uma vez que nós temos fé e agimos conforme a nossa fé, nos aliançando com Deus, buscando Ele em oração, buscando Ele lendo a palavra e tendo uma vida reta e digna diante do Senhor, para glorificá-lo e honrá-lo dentro daquilo que Ele determina, nós também vamos encontrar a nossa salvação e a vida eterna ao final da nossa jornada. Então, esse é um ponto importante para nós estarmos meditando e estarmos vendo a respeito disso. E para a gente finalizar, a gente vê lá no verso 26, né, que ele fala o seguinte: assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé sem obras ela é morta, né? Então, da mesma forma que ele já tinha falado anteriormente, ele volta a afirmar aqui, né, que a nossa fé ela tem que ser seguida de obras, e essas obras elas têm que ser realizadas através do Espírito Santo fluindo na nossa vida, através da transformação que ele traz para nós e através da direção que ele traz para nós. É na força dele que nós vamos conseguir ajudar os outros, é na força dele que nós vamos compartilhar o Evangelho de Cristo com outras pessoas, é na força dele que nós vamos orar e interceder por aqueles que necessitam, é na força dele que nós vamos operar também sinais e maravilhas de acordo com a vontade de Deus. Então, esse é um ponto importante aí para as nossas vidas, que nós tenhamos fé em Jesus em primeiro lugar, que nós tenhamos uma aliança viva, uma entrega das nossas vidas a Ele, e depois, uma vez que nós vivemos essa experiência de novo nascimento, de ter a velha vida com um ponto final e começar uma nova vida com Cristo, que nós possamos aí fazer aquilo que o Senhor deseja para nós, tendo atitudes corretas, primeiramente na nossa vida pessoal e depois procurando ajudar outras pessoas para a glória de Deus, tá bom? Bom, então essa foi a palavra para esse dia. Que Deus possa estar te abençoando, que você possa estar meditando nessas coisas, relendo aí o texto, né? Buscando as suas próprias referências e principalmente aplicando o conhecimento, aplicando aí essas coisas que nós aprendemos na sua própria vida, que é o mais importante, né? A fé, ela sempre deve ser seguida de obras para que ela tenha ação completa sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida, fica na paz e tenha um excelente dia, no nome de Jesus.